Olá, meu nome é Renata Pinotti. Você sabe o que é comer presente? E como se faz isso? E por que é tão difícil ficar presente muitas vezes? Sobre isso que eu quero falar com você hoje. Comer presente significa estar aqui, agora, nesse momento. E aí eu consigo sentir o gosto dos alimentos, né? Estar aqui, ver esse alimento, sentir o cheiro, como eu comentei no outro vídeo. Só que por que a gente não consegue fazer isso? Porque muitas vezes nós estamos em transe. Vou dar um exemplo do que é o transe. Sabe quando você pega o carro, sai da sua casa e vai para o trabalho? Que é um caminho que você faz com frequência? Quantas vezes você dirigiu e nem viu o caminho que você fez? Chegou no trabalho e falou, nossa, nem vi o que eu fiz. Isso é um estado de transe. Quando eu não estou presente, eu não estou olhando para o caminho, eu não vi ninguém ao meu redor, aquilo é tão automático para mim que eu nem percebo o que eu fiz, que eu não vi o que aconteceu ao meu redor, mas eu consigo executar. E muitas vezes nós comemos assim. Eu não vejo, né, o que eu tô comendo, eu não vejo as pessoas que estão em volta. Às vezes eu até entro no restaurante, nem vi o rosto de quem me serviu, né, de quem estava ali no caixa para eu pagar a conta. Entro e saio e às vezes, né, nós estamos como até assim, né, com o celular na mão, comendo, passando, pegando as coisas, e o celular acabou sendo uma das nossas maiores distrações. Mas existem outras também, né? E eu posso estar até dentro de mim mesma nesse transe. O transe, ele pode também te remeter a um trauma. O que é trauma? Tudo aquilo que foi forte demais e rápido demais que eu não consegui assimilar. Eu não consegui digerir. Então, se numa situação difícil, onde para sair daquela situação eu deveria ter corrido ou lutado, e eu não consegui fazer nenhuma das duas coisas, muitas vezes eu congelo. E toda aquela emoção, todo aquele medo, toda aquela... podem ser vários sentimentos, né? Medo, tristeza, vergonha, raiva. E aí tudo que eu senti naquele momento, todas as emoções que vieram à tona e eu não pude dar vazão, então eu não corri e nem lutei, quando eu congelo diante daquela dinâmica, daquela situação que se apresentou, aquelas emoções também se congelam dentro de mim. Então, quando eu experiencio uma situação parecida, é como se eu fosse arremessada para aquele lugar de novo. E pode ser que aquele congelamento, ou aquele medo, aquela angústia, aquela insegurança, voltassem a me rondar. E o que acontece às vezes na alimentação? A alimentação, ela permeia todos os nossos vínculos. A primeira relação que eu tenho na vida é com a minha mãe. E ela se faz via nutrição. Então, o nosso primeiro amor, ao chegar na vida, eu estabeleço um vínculo via nutrição. Primeiro, via placenta, depois, via leite materno. E depois, todos os alimentos que vão sendo oferecidos, né, para mim, quando eu sou criança, também tem relação com esses vínculos. Então, às vezes, vem a minha mãe para me alimentar, às vezes o meu pai, às vezes a minha avó. Os alimentos, eles têm história, né? Quantas receitas de família atravessam gerações? Então, a alimentação, ela vai muito além da comida. Só que se eu tenho experiências traumáticas com alguns alimentos e eu me senti dessa forma, porque uma criança, ela não tem como, às vezes, reagir àquilo, porque ela é muito pequena diante do adulto.
E se ela vive uma experiência opressora e se sente oprimida em determinado momento, ou ela é coagida, ou ela utiliza a alimentação como um mecanismo de sobrevivência, né, isso pode também trazer algumas memórias. Por exemplo, come, senão você vai apanhar. Enquanto você não comer tudo, você não sai da mesa. E às vezes a criança come com chinelo na mesa, né? A mãe ali com chinelo, ou o pai, né, ou qualquer outra pessoa, né, coagindo essa criança a comer. Ela vai ter uma experiência prazerosa com a comida? Então, como ela era obrigada a comer? Tem que comer tudo. Tem que comer tudo. Não importa, tem que comer tudo que tá no prato. Mas essa criança tava com fome? E por que eu tô falando criança? Porque é da nossa criança que eu tô falando. Isso vale para as crianças hoje em dia, mas também para todas as pessoas que têm dificuldades com a alimentação. Porque comer é muito primitivo. Então, as nossas primeiras relações com a comida refletem a forma como a gente lida com a comida até hoje. Porque foi ali que a gente fez os vínculos associativos, muitas vezes. Como foi? Como era o alimento? Como eram os momentos de refeição? Era um momento onde minha família sentava à mesa e era super divertido e era gostoso estar com eles? Ou era um momento onde meu pai brigava com a minha mãe e eu comia e não via a hora de sair desse lugar? E quando eu sento para comer é como se eu voltasse de novo para aquele lugar. Então eu só como. Eu não vejo, eu não sinto, porque eu não queria estar ali. Você aprendeu a respeitar a sua fome e saciedade, como eu falei no primeiro vídeo? Ou não? Porque você tinha que comer tudo. Muitas vezes a gente não consegue respeitar ainda esses estímulos de fome e saciedade porque as frases e as crenças, elas são mais fortes do que o que eu sinto. E eu fui, a palavra é um pouco pesada, mas nós somos adestrados a não respeitar o que a gente sente. Então isso acontece muito com relação à alimentação. Se na hora que você senta à mesa, você lembra de situações que são passadas, se isso volta da sua memória, às vezes isso não é tão consciente, tá? Mas se você tem essa sensação, provavelmente é porque uma parte sua ainda tá lá. E assim é o trauma, né? Como se eu vivesse hoje o que aconteceu lá atrás, porque todas aquelas emoções ainda estão congeladas dentro de mim. E muitas vezes a gente repete comportamentos como uma forma de voltar para o dia onde aquilo realmente se iniciou dentro de mim. Para que a gente consiga sair desse lugar onde eu fiquei congelada, paralisada, onde meu movimento em direção à vida e ao amor ficou interrompido. Uma outra coisa que também acontece na alimentação é abrir mão do que eu sinto para que outra pessoa fique feliz. Por exemplo, come, eu fiz esse alimento para você, tá tão gostoso. Obrigada, mas eu não tô com fome. Mas você não vai comer nem um pouquinho, eu vou ficar triste. Tá bom, eu não tô com fome, eu não tô com vontade de comer. Mas por amor a você, eu como. Assim, eu tenho o seu amor. Então, a pessoa não tá mais comendo porque ela precisa, porque ela tem prazer, porque ela sente prazer ou porque ela quer comer esse alimento. Ela tá comendo para ter o amor de uma outra pessoa, para fazer uma outra pessoa feliz. Então, eu também não estou presente aqui. Então, todas essas frases, elas permeiam todos nós o tempo todo.
a alimentação, ela nos garante a sobrevivência. Então ela está muito associada aos nossos mecanismos de sobrevivência, que muitas vezes moldam a nossa personalidade. Então é muito mais profundo do que só comer ou não comer. Se eu simplesmente faço uma orientação para uma pessoa, né, e falo para ela, não coma doce, se esse é o ponto fraco dela, se é isso que tem todo um vínculo associativo para ela, por exemplo, com a mãe ou com a avó, com alguma situação que trouxe para ela pertencimento, eu não estou tirando doce da vida dela, eu estou tirando a mãe dela. Por isso é tão difícil. Só que para a gente começar a perceber isso, para a gente começar a tirar essas outras associações que têm a ver com alimento e conseguir olhar para ele como um alimento apenas, eu preciso estar presente. E aí você depois tem seu tempo, se você quiser, para buscar uma ajuda, que pode ser com um psicólogo, pode ser com uma constelação familiar, pode ser... Hoje tem uma série de áreas que podem te ajudar a entrar em contato com esse trauma, com essa dor, com essas outras questões mais profundas. Só que só de ficar presente, você já consegue separar um pouco esses sentimentos do alimento. Porque a gente sai do mecanismo instintivo, do impulso. A meditação é incrível para você conseguir fazer isso. O Mindfulness ajuda, tem toda uma abordagem maravilhosa, né? E hoje tem também muitos nutricionistas que trabalham com Mindful Eating, que ajuda muito a comer presente, a comer consciente e tantas outras áreas. Uma dica simples, que pode ajudar muito já, é chegar no local que você vai comer e olhe em volta. Quando você senta na mesa para se alimentar, que cor é a toalha? Quantos pratos tem na mesa? Como é o talher? Olhe primeiro para tudo que tem, todas as opções. Depois monte seu prato. É um restaurante? Qual é o nome do garçom? Como ele é? O cabelo dele é castanho, o cabelo dele é loiro, o cabelo dele é grisalho, ele tem bigode, ele não tem. Aí você pode se perguntar, Renata, mas o que isso tem a ver? Tudo. Porque a partir do momento que você presta atenção em tudo que está ao seu redor, você está ali. Então eu fico presente naquele lugar. Ponha seus 2 pés no chão e fique presente. Coma devagar, sinta o cheiro, olhe para o alimento, sinta o gosto, sinta o toque. Só de você utilizar todos os seus sentidos, isso também te deixa presente. E você vai ter outra sensação. Experimente. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!